áudio, eu não ouvi sua pergunta, Nath, mas a produção está conversando comigo aqui. Bom, hoje é o grande dia, né, a grande expectativa para tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos dessa possível taxação. Agora, existe a possibilidade de prorrogação disso. Vamos ver como é que as peças desse jogo elas vão se comportar, né? Volto a dizer, eu não mudei minha opinião em momento algum nesse sentido, de que o único prejudicado nessa história toda de aplicação de tarifa, independente se seja oriunda de uma investigação comercial ou uma questão política, o fato é que o maior prejudicado dessas tarifas, dessa aplicação, vai ser o americano. Para o brasileiro, para o empresário, para o setor privado, claro, existe um certo prejuízo, porque, de certa forma, as empresas brasileiras elas investem, né, nos seus negócios, elas redesenham, né, elas fazem uma reengenharia para poder atender o mercado americano, então isso gera um certo prejuízo. Mas, por outro lado, é importante que o empresário visionário e que pensa o seu negócio há 10 anos, há 20 anos, também precisa constar no seu plano de negócio essa possibilidade, né? A empresa que entra no mercado, principalmente internacional, sem um business plan, sem um plano de negócio que contemple essa possibilidade de um país mudar politicamente a sua economia, a sua aplicação de taxas, é uma coisa que precisa ser repensada. Porque, veja só, nós temos, Nath, um mercado gigantesco no mundo, né? Não estamos falando apenas dos Estados Unidos. Veja, nós temos a China, nós temos a Rússia, nós temos a África do Sul. Veja, os países do BRICS, o BRICS em si, ele representa, se bobear, duas vezes a economia americana, né, em termos de movimentação do comércio. Então, não há muito que se preocupar. Claro que vai pegar o empresário meio que desacolchoado, como diz no Brasil, mas o fato é que isso já teria que ser previsto quando você coloca um negócio para funcionar. E vejam, as empresas que operam, que fazem uma relação comercial com os Estados Unidos, ela não é uma empresa pequena, né? Ela já é uma empresa que já tem uma certa tradição, já está consolidada, então é preciso observar essa questão. Eu não veria crise nesse momento, eu viria, Nath, oportunidade para o empresário brasileiro nesse momento de crise, caso essas taxas sejam aplicadas. Olha, o áudio ainda continua me faltando aqui. Nath, eu não quero dominar o seu programa aqui, pelo amor de Deus, hein? Pelo amor de Deus, aqui. Quem comanda aqui é você. Mas o fato é que, como eu disse logo no começo, que a questão da tarifação, o prejudicado é o americano, e volto a dizer também na questão das eleições que acontecem agora em novembro, que são as eleições do meio de mandato, né? Que é onde você renova o Congresso e parte do Senado. O americano, ele é muito sensível a quando se fala para ele a questão do dinheiro. Então, o poder de compra hoje do americano diminuiu bastante, consideravelmente. Então, a gente tem essa possibilidade da tarifação ser retomada com o Brasil. A gente teve essa experiência que para o americano não foi uma experiência muito boa. Você teve, né, um aumento de produtos consumidor final, como café, laranja, e aí agora a gente tem um problema também no Oriente Médio, então isso, de certa forma, vai impactar ainda mais essa questão do americano em si, do dia a dia do americano. Ô, Récio, você me desculpa, mas o meu microfone parou de funcionar. Por isso que a gente não conseguiu conversar. E Eu estava achando justamente estranho, eu falei assim, ué, o que o está que está acontecendo acontecendo? aqui, gente? Abdução! Não. O meu microfone deixou de Não, funcionar e ao mesmo tempo a Marília também não estava escutando a gente, então não dava pra gente
se comunicar. De repente, de repente o programa estava sendo transmitido dos Estados Unidos e eu não Exatamente. sabia. Exatamente, você era o apresentador. Na verdade, eu tentei fazer isso de forma sutil, passando para você, falando: "Você é parte do programa e deixa contigo". Quase que eu fui embora. Ô, Rézio, mas que bom que é você, porque, enfim, você tem muito conteúdo, muita informação e já trouxe mais um montão de ponto importante. Eu estava começando a te perguntar justamente sobre a figura que vai bater o martelo hoje, porque o tarifaço, ele é uma sugestão ali de uma equipe econômica, de uma equipe importante ali de gente muito próxima ao presidente Donald Trump, principalmente Marco Rubio, mas quem vai bater esse martelo é realmente o Donald Trump. Já trouxe aí um montão de informação sobre as negociações, sobre também como que o americano pode voltar a sofrer com isso, porque isso eu acho muito importante da gente sempre ressaltar. Lá no primeiro tarifaço, em relação ao mundo todo, né? Agora a gente está discutindo as tarifas que tem. Uma parte dessas tarifas todas é só para o Brasil e uma outra parte é para o Brasil e mais outros países, por causa ali da questão do trabalho forçado, que o Brasil foi incluído a uma lista de 60 países. Então, outros países, 59, também podem ser tarifados. Mas os americanos lá no ano passado também foram muito prejudicados por causa desses produtos todos que até a Marília também pontuou, que fazem parte da rotina dos americanos. É café, é suco de laranja, é a carne bovina. Isso foi bem ruim para os americanos também e isso ajudou na negociação ali naquela época. A situação é entendida bem diferente agora, porque agora foram decisões, diversos especialistas pontuam isso, políticas. Não só do presidente Donald Trump, mas como, por exemplo, a participação do Flávio Bolsonaro na audiência pública, aí, quando ele foi aos Estados Unidos para falar. Flávio Bolsonaro não pediu a derrubada do tarifaço. Ele, das 30 pessoas que falaram no dia dele, ele foi o único que não pediu para derrubar o tarifaço. Mas ele pediu para adiar o tarifaço. Então, não, pode tarifar sim, mas tarifa mais para frente. Vale a gente recordar que também no ano passado, esse que não era pré-candidato à presidência da República no ano passado, festejou o tarifaço. A família toda ali do Bolsonaro disse que o brasileiro tinha que ser agradecido, tinha que agradecer o presidente Donald Trump por tarifar o Brasil. Aí pegou mal quando aconteceu dessa vez, esse ano, e ele falou, não, vou me inscrever na audiência pública para falar contra o tarifaço, mas ele não falou contra o tarifaço. E também fez um discurso político. Isso tudo para ligar aí as duas figuras, o presidente Donald Trump, que faz, o governo americano que faz uma decisão talvez política, e o Flávio Bolsonaro, que é essa figura nas eleições de 2026, que está fazendo esses acenos ao governo americano, o Hessel. Ô, Nath, é muito sério isso que você está trazendo e muitas vezes a gente não, né? Porque a gente está no dia a dia vendo o comportamento dos políticos, as suas tomadas de decisão, tomada de decisão, mas muitas vezes para o brasileiro ou para o grande público, isso é apenas uma festa partidária, uma disputa partidária do lado A ao lado B, e fica nessa briga de ideais, um critica o outro, né? Vira uma baixaria. Mas é preciso levar um pouco mais a sério isso. Esse debate que existe entre o vermelho e o azul, o lado direito, o lado esquerdo, é interessante até certo ponto, mas depois disso acaba, na verdade, a população fazendo aquilo que realmente o que esses políticos querem. É essa distração toda. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, né, nessas torcidas organizadas e também para que a gente não faça parte dessa torcida organizada, porque existem muitos interesses por trás disso tudo. Agora, quando a gente vê um depoimento do pré-candidato Flávio Bolsonaro nesse sentido, né, essa questão de, não, eu fui lá defender o Brasil, porque o presidente do Brasil não está fazendo o seu papel e não faz uma defesa clara
do Brasil e diz que brigou e não brigou. Então, assim, isso é muito complicado, porque isso beira, do meu ponto de vista, do meu modo de trabalhar e de viver, uma questão de caráter, né? Eu não posso vir aqui no Metrópolis, por exemplo, e dizer uma coisa e no dia seguinte falar outra coisa, ou até mesmo eu dizer alguma coisa aqui e fazer algo diferente para lá. Veja só, querendo ou não, eu, o Fernando, sou uma pessoa pública, você, Nath, é uma pessoa pública. Nós temos uma responsabilidade com quem está assistindo a gente. Imagina um político, alguém que vai tomar decisões em nosso nome. Então, é preciso tirar um pouco desse fly flu e pensar com mais profundidade sobre a que ponto vale a gente apostar numa pessoa que publicamente demonstra esse tipo de comportamento. Então, é isso que não pode acontecer. E é isso que tem acontecido com os Estados Unidos também. Veja só, o presidente Donald Trump fala A, no dia seguinte ele fala B, ou no próprio dia ele muda totalmente de ideia. É certo que existe um interesse por parte do Donald Trump dessa oscilação, de se parecer louco, porque tem interesses financeiros, econômicos, na bolsa, nas ações, desse sobe e desce das bolsas que ajuda muito ele, na verdade ajuda as empresas, né, a família de Donald Trump, mas é uma coisa muito complexa. A que preço? A que preço nós vamos colocar o nosso voto de confiança num político que mente? Então, é difícil, porque a gente fica, na verdade, muito vulnerável num momento como esse. O americano hoje está vulnerável na mão de Donald Trump. E o Congresso, por enquanto, ainda com uma certa maioria, e assim, uma maioria duvidosa. Então, eu queria refletir um pouquinho sobre isso, porque esse tipo de comportamento da família Bolsonaro, da família Trump, isso é inaceitável na política, uma vez que você não está conduzindo 2 ou 3 pessoas, você não está conduzindo a sua família, você está conduzindo uma nação, e que essa nação está conectada no planeta, está conectada no mundo. Então, há de se tomar muito cuidado. Agora é fato, né? Essa posição de apoiar e de ter apoiado também a implantação dessa tarifa, por mais que os Estados Unidos vão pensar que não vai escutar essa questão política do Brasil, né? Se for cumprir o lado técnico, isso é ruim. Quem vai pagar isso é a população. Quem vai pagar isso é o brasileiro, é o empresário brasileiro, é o cidadão americano. Então, assim, é muito fácil estar no meu ar-condicionado, na minha casa, na minha mansão de mais de 2 milhões de reais, e outros bens mais, e determinar uma coisa que vai atingir o ribeirinha lá do Amazonas, vai atingir o gaúcho, o paulista. Então, isso é muito sério. Isso é muito sério. A gente precisa encarar com esse debate com um pouco mais profundidade, volto a dizer. É isso mesmo, Hessel. E são tantos pontos, né, a serem falados aqui, todas as discordâncias ou todos os entendimentos aí americanos em relação às práticas que eles acham que as brasileiras são desleais, irracionais, irrazoáveis, de PIX, que são extremamente incomodados com o quanto o Banco Central brasileiro conseguiu fazer o PIX, que é uma funcionalidade, um dispositivo muito utilizado pelos brasileiros, é cada vez mais utilizado, é uma forma segura de fazer, muito rápida de fazer os seus pagamentos. Os trabalhadores brasileiros, não só os grandes empresários se beneficiam com o PIX, mas os trabalhadores brasileiros no dia a dia ali, vendendo sorvete, vendendo comida ali na porta das estações de metrô, eles recebem na hora, cai na hora o dinheiro. E isso incomoda muitíssimo, tá? Dentro de todas essas definições aí dos americanos. Desmatamento ilegal, combate à corrupção, a pirataria, né? 25 de março entrou aí também nesse rol de investigações. E do outro lado, a outra investigação que soma aí nessa taxa aí, que pode chegar a 37,5%, ou seja, quase os 40% do ano passado, é sobre o trabalho forçado. E aí, realmente, o Brasil junto com esses outros países todos. Ô, Hessel, antes mesmo da gente continuar conversando, eu preciso chamar um intervalo para quem está acompanhando a gente na TV, mas a gente vai continuar ao vivo aqui no YouTube.
Deixa eu chamar um intervalinho e a gente já volta a conversar. Ó, você que está em casa, no trabalho, com acesso à sua Smart TV, vendo a gente pela TV, tem intervalo para você, tá? São alguns intervalinhos, mas é muito rápido. Continua aí, que daqui a pouquinho você volta a se juntar a gente aqui no canal no YouTube. E você que segue comigo no Metrópolis TV, para você no YouTube não tem intervalo. Então, se você prefere a programação assim, ó, sem ser interrompida, fica aqui comigo. Inclusive no YouTube tem chat, dá para você me dar o seu bom dia. Tem um montão de mensagem aqui. Muito obrigada, viu? Ó, tem a Alessandra, tem o Cleiton, tem o @pagador de boletos, tem a Idélia, o Abílio, tem a Esmerinda, o Cleiton. Eu vou falando aqui como eu acho que é o nome da pessoa, hein? Me desculpa se eu falar errado. Gustavo também tá aqui. A Letícia tá todos os dias. Eu tô sentindo falta do Lucas, hein? Cadê o Lucas Pedrosa? Daqui a pouquinho ele aparece. Tem também o João, o Altemaro, muita gente, tá? Um abração para todo mundo que tá mandando mensagem. Muita mensagem, por isso que eu não tô conseguindo acompanhar tudo. Aqui, ó, o Sérgio acabou de chegar, tá assistindo a gente de Salvador, da Bahia. Tem gente vira e mexe aqui de fora do Brasil. Enfim, abração para todo mundo. E no canal no YouTube, além de você conseguir também dar o seu like, acompanhando todas essas lives do Metrópolis, dá para você responder a nossa enquete. O Acorda todos os dias tem enquete. Hoje, claro, é sobre o assunto, um dos assuntos do dia, mas um dos principais, o tarifaço. A gente está te perguntando se você acredita que os Estados Unidos vão aplicar o novo tarifaço ao Brasil. Para 57% da nossa audiência, sim, o tarifaço vai ser aplicado. Para 43% da nossa audiência, não. A pesquisa aqui, nossa enquete, está no caminho aí do que, inclusive, o próprio governo, os bastidores, vem entendendo que dessa vez não vai dar para renegociar como a gente conseguiu derrubar quase tudo das tarifas do ano passado, né? Que a situação hoje é diferente, inclusive por todo esse contexto que eu estava conversando com o Fernando Hessel, e a gente vai continuar conversando, que é um contexto político, de serem decisões políticas. Essa é a parcial. Ao longo do Acorda Metrópolis, que só está começando, a gente volta a falar e traz a atualização desses números. Seja muito bem-vindo de volta, você que está com a gente pela TV, pela sua Smart TV, na Fast TV. Não disse que o intervalinho era muito rápido? Vão ter vários. Se você não gosta dos intervalos, vem também para o nosso canal no YouTube, Metrópolis TV. Lá não para, tá? Nos intervalos a gente conversa com o pessoal do chat e a gente também lê outras notícias importantes. Vou voltar aqui a conversar com o Fernando Hessel. O Hessel, eu queria te perguntar, antes mesmo da gente chamar mais um elemento aqui para essa conversa, que vai trazer o lado econômico do tarifaço, mas queria te perguntar sobre o contexto aí, ou o momento que o Donald Trump vive, que é esse presidente que hoje vai fazer essa definição para o Brasil, mas que tem algumas pautas também muito importantes que ele vem tocando. Como a guerra contra o Irã, que voltou a acontecer, ninguém acreditava muito no cessar-fogo e realmente não foi para frente, muito menos o final da guerra, uma guerra que Estados Unidos entram junto com Israel e não conseguem sair, Irã reage, teve o funeral agora do Ali Khamenei, milhões de pessoas nas ruas, com ameaças, né, de morte ao Donald Trump, ao Benjamin Netanyahu. Enfim, tem essa pauta. E também, claro, tem uma reta final aí de Copa do Mundo. O Trump não liga muito para futebol e mesmo não ligando, mesmo sem saber o que é cartão vermelho, interferiu na Copa do Mundo também. Pediu para a FIFA derrubar cartão vermelho para um dos principais jogadores dos Estados Unidos. Mas a Bélgica atropelou os Estados Unidos e isso não ajudou em nada o time americano. Mas é isso, é uma Copa do Mundo que está acontecendo no país dele também. Tem algumas pautas aí muito importantes que o Donald Trump está tentando administrar tudo ao mesmo tempo, Hessel. Então, precisa ver se ele tem condições, né, de cuidar de tudo isso, né? Mas, querendo ou não, alguns assuntos eles acabam se colocando como prioridade, né? Não que o presidente coloque, ele pode ter induzido a essa prioridade, mas os assuntos eles vêm até a mesa, não tem como ele fugir disso. E os próprios assuntos dentro da Casa Branca, em qualquer administração, eles vão se colocando automaticamente, né? O Trump não tem esse poder todo de ele definir realmente o que vai ser prioridade.
até porque nós estamos falando ainda na primeira economia do mundo muito ameaçada. Então, as coisas chegam na mesa dele. Então, e se a gente pode dizer que da prioridade do governo americano, quem está na porta do Salão Oval é a questão do Irã. Então não tem como ele falar assim: olha, eu vou colocar de lado a questão do Irã aqui, não quero e vou tratar com o Brasil. O que vale mais para os Estados Unidos nesse momento, né? O que vale mais para um impacto global? Então é esse cálculo que a gente precisa fazer nesse momento. Agora, o meu grande receio, Nath, é que são tantos assuntos que o Donald Trump cria que poderiam ser resolvidos com muita facilidade dentro de uma lógica, dentro do senso comum, que eu acredito que Donald Trump não tem cabeça, por exemplo, para definir politicamente a questão das tarifas do Brasil. São, tão, são tantos temas e tão diversos e tão complexos que o Brasil fica no final dessa fila. E aí, se há uma obrigação para uma definição hoje sobre essa questão, o nosso grande medo, eu particularmente, fico com medo de uma tomada de decisão impensada. As decisões do Salão Oval hoje já são tomadas de maneira muito aleatórias, imagina num clima como esse. Então, o medo é ou o Brasil vai ser muito injustiçado, ou pode chegar um momento que o Trump vai falar assim: olha, passa amanhã e agora eu não quero resolver essa questão do Brasil, porque eu tenho bilhões e bilhões e trilhões de dólares para resolver ali no Estreito de Hormuz. Então tem isso. Ou se ele terceirizar também, aí é o grande risco do Brasil, né? Dizer assim, Marco Rubio, o secretário do Departamento de Tesouro, resolve aí para mim. E aí o negócio ser Uhum. resolvido dentro do núcleo ali fechado, né? Ideológico da Casa Branca. Agora, é importante dizer que a análise técnica, que é aquilo que nasce, é da onde nasce o bojo dessa investigação, que nome mais ridículo para o Brasil, né? Como se o Brasil estivesse praticando um crime, né? De ser autônomo, de buscar suas próprias ferramentas, né? Andar com as suas próprias pernas. Mas essa investigação, ela nasce de maneira técnica, por mais que as pautas sejam as mais esdrúxulas possíveis, como você trouxe aqui, né? A questão do meio ambiente, né? É uma coisa impensável, porque quem desrespeita a questão meio ambiente são os Estados Unidos, ou seja, essa patrulha que os Estados Unidos quer criar precisa ter consistência, né? Precisa ter um fundo, né? Eu só posso cobrar de um país se eu compro aquela regra na minha casa. É. Se eu não compro, não tem como eu exigir do Brasil uma coisa. Os Estados Unidos nem foi na COP realizada no Brasil, que é onde se discute. Então, como é que então, é esse tipo de argumentação que precisa vir na mesa num debate como esse. Porque, mesmo numa análise técnica, o presidente Lula já disse, né, e isso, os próprios números dizem, não precisa nem o presidente Lula falar isso, mas os Estados Unidos saem ganhando hoje, né, nessa história de estar na balança comercial, quem ganha, quem já está ganhando é os Estados Unidos. Então, não teria argumento técnico para se fazer isso. Então, se vier uma decisão política, vamos ver até quando isso vai durar. Eu espero que dure um dia, né, como os repentes do Donald Trump. Mas eu volto a dizer, não é prioridade dos Estados Unidos essa questão, até porque a gente precisa ver a questão do lado americano, não o lado do americano aqui nos Estados Unidos, mas do americano no Brasil. Nós temos empresas americanas no Brasil. Porque se o Brasil resolve realmente, deu a louca no presidente Lula de, não, agora a gente vai responder na mesma medida da reciprocidade com os Estados Unidos, essas empresas americanas no Brasil vão sofrer. Elas vão sofrer. No entanto, que nessa última audiência que teve em Washington, a ANCHAN, que é a Câmara do Comércio americana, que inclusive fica dentro do consulado de São Paulo, ela estava presente, defendendo a não taxação. Então, veja que o buraco é muito mais embaixo. Então, o Brasil tem condições suficientes de fazer uma retaliação, vamos assim dizer, economicamente falando, muito interessante. Até porque o Brasil também tem remessas de dinheiro para os Estados Unidos, são utilizados os bancos americanos. Nós temos bancos americanos no Brasil, como Citibank,
tem o Bank of America também estabelecido no Brasil. Então, assim, caso o Brasil use dessa reciprocidade, eu acredito que o negócio também vai ficar muito ruim empresarialmente, em termos do mundo privado, para os Estados Unidos com essa resolução. Eu só não sei se o Brasil ainda acordou para essa situação, né? Sim, é isso. E a gente viu, né, os empresariados brasileiro e americano muito preocupados com isso. É bastante importante essa pontuação que você fez, o Récio, que os empresários americanos também não estão contentes com essa nova leva de tarifas. Tentaram bastante aí durante essas audiências públicas ajudar a situação. E um outro ponto que eu também destaco é isso, né? Eu ia destacar, mas você já fez por mim a preocupação de todas as preocupações que foram investigadas a fundo dos Estados Unidos em relação ao Brasil, o desmatamento chama muito a atenção, principalmente por um país que escolhe não ir a uma COP, que é dos principais eventos sobre meio ambiente, na região principal do mundo, onde o mundo inteiro olha, que tem a maior floresta tropical do mundo todo, do planeta Terra, é a floresta amazônica. Mas eles não vêm. Mesmo assim, não. O Brasil não tá. Tem uma prática irrazoável, irracional, desleal no combate ao desmatamento. É importante a gente fazer esses destaques para que acho que fique mais claro tudo o que está posto, né, o Récio. A gente vai chamar mais uma pessoa para essa conversa aqui, que aí sim é